Capítulo 9. Do saneamento básico. Artigo 221. Compete ao poder público formular e executar a política e os planos de saneamento básico assegurando. Inciso 1º. O abastecimento de água para adequar higiene, conforto e qualidade compatível com os padrões de potabilidade. Inciso 2º. A coleta e disposição dos esgotos sanitários, dos resíduos sólidos e drenagem das águas pluviais de forma a preservar o equilíbrio ecológico e prevenir ações danosas à saúde, antes da descarga dos receptores. Inciso 3º. O controle de vétores. Parágrafo 1º. As ações de saneamento básico serão precedidas de planejamento que atenda aos critérios de avaliação do quadro sanitário da área a ser beneficiada, objetivando a reversão e melhoria do perfil epidemiológico. Parágrafo 2º. O poder público desenvolverá mecanismos institucionais que compatibilizem as ações de saneamento básico, habitação, desenvolvimento urbano, preservação do meio ambiente e gestão dos recursos básicos, buscando a integração com outros municípios, nos casos em que se exigirem ações conjuntas. Parágrafo 3º. As ações municipais de saneamento básico serão executadas diretamente, ou por meio de concessão ou permissão, visando ao atendimento adequado à população. Artigo 222. O município manterá sistema de limpeza urbana, coleta, tratamento e destinação do lixo. Parágrafo 1º. A coleta de lixo será seletiva. Parágrafo 2º. Os resíduos recicláveis deverão ser acondicionados de modo a serem reintroduzidos no ciclo do sistema ecológico. Parágrafo 3º. Os resíduos não recicláveis deverão ser acondicionados de maneira a minimizar o impacto ambiental. Parágrafo 4º. Todo lixo hospitalar, de clínicas, de laboratórios e de farmácias terá destinação final em incinerador público. Parágrafo 5º. As áreas resultantes de aterro sanitário serão destinadas a parques e áreas verdes. Parágrafo 6º. A comercialização dos materiais recicláveis, por meio de cooperativas de trabalho, será estimulada pelo poder público, em igualdade de condições a todas as cooperativas que estiverem com a documentação legalizada. Artigo 223. O órgão responsável pelo serviço de abastecimento público de água deverá divulgar, trimestralmente, relatório de monitoramento da água distribuída à população, a ser elaborado por instituição de reconhecida capacidade técnica e científica. Artigo 224. Os lançamentos finais dos sistemas públicos e particulares de coleta de esgotos domésticos e industriais deverão ser precedidos, no mínimo, de tratamento primário completo, na forma da lei. Artigo 225. É vedada a criação de aterros sanitários à margens de rios, lagoas e mananciais. Artigo 226. Esta lei orgânica, aprovada nos termos da Constituição Federal e assinada pelos integrantes da Câmara Municipal de Araguari, será promulgada e publicada pela mesa diretora e entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Ato das Disposições Gerais e Transitórias. Artigo 1º. É criado o Distrito de Santo Antônio e Contenda, pelo desmembramento da área descrita neste artigo, dando-se sua instalação na data da promulgação da Lei Orgânica do município. Parágrafo único. O Distrito de Santo Antônio e Contenda, que terá como sede o povoado de Contenda, integra o município de Araguari, Minas Gerais e limita-se com o Distrito de Florestina até a confluência do córrego Campo Alegre, com o Ribeirão Pissarrão, e com a sede do município, com início no ponto mencionado, e seguindo a antiga estrada, que liga este ponto à rodovia Minas Gerais-08, partindo daí até o cruzamento desta rodovia com a ferrovia, continuando pela estrada que demanda a ponte sobre o rio Araguari, denominada Pau Furado, acompanhando a margem do mesmo rio até o ponto de onde se iniciou esta demarcação.
Artigo 2º. Artigo 2º. Fica o Executivo obrigado a promover concurso público, no prazo de 6 meses, a contar da promulgação da Lei Orgânica do Município, para a oficialização do hino e da bandeira do município. Revogado. Artigo 3º. Fica proibida no município de Araguari, a caça, a pesca predatória, e a profissional, por 5 anos, contados da promulgação da Lei Orgânica do município, estando os infratores sujeitos a penalidades legais, e a Prefeitura promover intensa fiscalização. Parágrafo único. A aplicação dessa proibição, quanto à pesca em águas que banham municípios limítrofes, ficará condicionada à assunção de igual procedimento por parte desses municípios. Artigo 4º. No prazo de 6 meses, a contar da promulgação da Lei Orgânica do município, os carros de aluguéis que atuam neste município, ficam obrigados ao uso do taxímetro, conforme lei complementar a ser editada em 120 dias. Artigo 5º. Fica o Executivo obrigado a enviar ao Legislativo, no prazo de 120 dias, a contar da data da promulgação da Lei Orgânica do município, projeto de lei estabelecendo incentivo a pequenas e microempresas. Artigo 6º. As dotações destinadas ao saneamento básico serão aplicadas, prioritariamente, na execução das obras do córrego da Avenida Coronel Teodolino Pereira de Araújo. Artigo 7º. Fica o Executivo obrigado à implantação de aterro sanitário para colocação do lixo recolhido na cidade, no prazo de 1 ano, a contar da data da promulgação da Lei Orgânica. Parágrafo 1º. Será concedida prioridade em qualquer época à industrialização do lixo. Parágrafo 2º. O lixo hospitalar será recolhido, separadamente, do lixo domiciliar, e será, obrigatoriamente, incinerado pela Prefeitura Municipal, ou por quem ela determinar. Parágrafo 3º. Implantado o aterro sanitário, deverão, imediatamente, ser iniciados estudos, visando dar destinação final adequada ao lixo e esgoto sanitário. Parágrafo 4º. A coleta e destinação do lixo domiciliar e hospitalar serão objeto de lei complementar a ser elaborada no prazo de 1 ano. Artigo 8º. A exploração dos serviços do matadouro municipal será colocada em licitação pública, no prazo de até 6 meses, a contar da promulgação da Lei Orgânica do município, e depois dada concessão à iniciativa privada. Parágrafo único. As adaptações necessárias das instalações correrão por conta do vencedor da licitação. Artigo 9º. No prazo de 1 ano a contar da publicação da Lei Orgânica do município de Araguari, deverá ser instituída, através de lei complementar, a política fundiária urbana atendendo especificamente. Inciso 1º. Ao plano diretor da cidade. Inciso 2º. A instituição de tributação progressiva, para terrenos não edificados, e não cercados, situados em vias já pavimentadas. Artigo 10. Todos os imóveis, objetos de loteamentos, aprovados antes da Lei 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que ainda não tiveram, pelo menos, 50% dos lotes comercializados, até o dia 21 de setembro de 1989, pagarão IPTU segundo a tabela progressiva instituída a seguir, enquanto não for implantada a infraestrutura exigida, para a aprovação de novos loteamentos. Inciso 1º. 2% do valor venal do imóvel, no primeiro ano. Inciso 2º. 5% do valor venal do imóvel, no segundo ano. Inciso 3º. 10% do valor venal do imóvel, no terceiro e nos anos seguintes, até ser cumprida a condição do caput deste artigo. Artigo 11. Os critérios para distribuição de casas e outros bens, provenientes de convênios firmados entre qualquer órgão do município, dependerão de autorização legislativa. Artigo 12.
A adaptação dos prazos de vencimentos de contas dos contribuintes municipais, para com o município, a norma estabelecida no artigo 146, da Lei Orgânica do Município, será feita com o atraso das contas, proibida a antecipação do vencimento dos mesmos. Artigo 13. A revisão da Lei Orgânica somente poderá ser feita após 2 anos de sua promulgação, com o voto de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Artigo 14. O percentual de vagas abertas, por ocasião de concurso público, reservadas a pessoas portadoras de deficiência, exceto as que, através de recuperação mecânica, possam retornar a suas capacidades normais, será de 5%, no mínimo, até o advento da lei prevista no artigo 83, inciso 8º, da Lei Orgânica. Artigo 15. As reclamações dos contribuintes com relação à prestação de serviços e a contas do município serão processadas de conformidade com lei complementar. Artigo 16. Fica criada a Coordenadoria Municipal de Apoio à Pessoa Portadora de Deficiência, que será regulamentada em lei complementar dentro do prazo de 60 dias, a contar da data da promulgação da Lei Orgânica do Município. Parágrafo único. O quadro de funcionários da coordenadoria criada, neste artigo, deverá contar de, pelo menos, 50% de pessoas portadoras de deficiência. Artigo 17. No prazo de 180 dias, contados da promulgação da Lei Orgânica do Município, serão criados e incentivados conselhos municipais de saúde, de ação social, de educação, de defesa dos direitos da criança, do adolescente, do portador de deficiência, do idoso e da mulher. Artigo 18. No prazo de 1 ano, a contar da promulgação da Lei Orgânica, o município fomentará a criação de um Conselho Consultivo Municipal, formado por entidades de natureza comunitária. Artigo 19. No prazo de 1 ano, a contar da promulgação da Lei Orgânica desse município, será instalado o Arquivo Público Municipal. Artigo 20. O setor responsável da Prefeitura Municipal fará, no prazo de 90 dias, contados da promulgação da Lei Orgânica deste município, o levantamento de todas as empresas poluidoras, notificará as mesmas, e informará a Comissão de Política Ambiental COPAM, e outros órgãos encarregados do assunto, para as necessárias providências. Artigo 21. Os convênios ou contratos existentes entre a Prefeitura e escolas particulares serão extintos, a partir da promulgação da Lei Orgânica deste município, e sua renovação dependerá de autorização legislativa, aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Artigo 22. Ficam tombados, como patrimônio histórico, os seguintes imóveis. Inciso 1º. O prédio da Câmara Municipal. Inciso 2º. O prédio da Casa da Cultura. Inciso 3º. O prédio da antiga estação ferroviária, situado na Praça Gaioso Neves. Artigo 23. Ficam tombados, para fins de preservação, o Bosque John Kennedy, a Mata do Desamparo e todas as matas situadas em cabeceiras de nascentes de água, dentro do município. Artigo 24. No prazo de 3 anos, a contar da promulgação da Lei Orgânica deste município, deverão ser adaptados, para garantir o acesso adequado a pessoas portadoras de deficiência. Inciso 1º. Os edifícios de uso público. Inciso 2º. Os logradouros. Inciso 3º. Os veículos de transporte coletivo. Inciso 4º. Os hospitais. Inciso 5º. Os estabelecimentos de ensino. Inciso 6º. Os estabelecimentos bancários. Parágrafo único.
fica o Executivo Municipal obrigado a enviar ao Legislativo, no prazo de 180 dias, contados a partir da promulgação da Lei Orgânica, projeto de lei complementar, estabelecendo normas para as construções citadas neste artigo. Artigo 25. O município desenvolverá política de incentivo ao esporte especializado, implantando centro poliesportivo, no prazo de 5 anos, a contar da promulgação da Lei Orgânica do município, nos seguintes bairros: Amorim, Aeroporto, Brasília, Goiás, Miranda, Paraíso e São Judas. Artigo 26. O sistema parlamentarista poderá ser implantado no município, caso seja implantado em plebiscito nacional, a que se refere o artigo 2º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, de 05 de outubro de 1988, com a revisão necessária da Lei Orgânica Municipal. Artigo 27. O Executivo Municipal fará levantamento de todos os imóveis pertencentes ao município, no prazo de 1 ano da publicação da Lei Orgânica. Parágrafo único. Os terrenos vagos, pertencentes à municipalidade, deverão ser cercados ou murados, no prazo de 2 anos da publicação da Lei Orgânica do município. Artigo 28. As disposições contidas no artigo 114 da Lei Orgânica do Município deverão ser cumpridas, a partir de 60 dias de sua promulgação. Artigo 29. A Câmara Municipal deverá elaborar novo regimento interno, no prazo de 3 meses, a contar da promulgação da Lei Orgânica do Município. Artigo 30. O município não poderá dar nomes de pessoas vivas a bens, logradouros e serviços públicos de qualquer natureza. Parágrafo único. Parágrafo único. Para fins deste artigo, poderão ser homenageadas pessoas, decorrido, no mínimo, 1 ano de seu falecimento. Revogado. Artigo 31. O servidor público municipal estatutário, com 25 anos de efetivo exercício, quando da reestruturação do funcionalismo público sob regime único, poderá requerer aposentadoria proporcional a esse tempo. Artigo 32. As gratificações, percebidas pelos servidores públicos estatutários efetivos do município que, na data da promulgação da Lei Orgânica Municipal, tenham sido concedidas há, pelo menos, 3 anos continuados, se suprimidas, integram-se no vencimento para todos os efeitos legais. Parágrafo único. Na hipótese de sua integração nos vencimentos, não se permitirá o acréscimo cumulativo, observando-se o disposto no artigo 83, inciso 14, da Lei Orgânica. Artigo 33. O Executivo, a seu critério, concederá aforamento de terrenos que lhe pertençam, de acordo com a lei municipal em vigor, em favor de terceiros possuidores, desde que obedecidos os seguintes requisitos mínimos. Inciso 1º. Esteja o terreno lançado no serviço da Fazenda da Municipalidade há mais de 10 anos, não servindo a esse fim a mera inscrição do terreno no serviço de cadastro. Inciso 2º. Esteja o terreno lançado em nome do interessado no referido serviço de Fazenda, na oportunidade do pedido do aforamento. Inciso 3º. Seja legítima a posse do interessado, e não haja oposições ou contestações à mesma. Inciso 4º. Não exista intuito ou projeto de obra pública para o local do terreno. Parágrafo único. Se forem manifestamente temerárias, improcedentes ou inconsequentes as oposições ou contestações à posse, poderão ser as mesmas rejeitadas pela administração para concessão do aforamento. Artigo 34. O município de Araguari poderá criar, transformar, extinguir, fundir e incorporar secretarias municipais de governo, somente com a aprovação de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Artigo 35. O secretário municipal de saúde será responsável pela ação social, priorizando as creches, a merenda escolar e o serviço de saúde mental. Parágrafo único.
O profissional da assistência social terá a mesma carga horária do psicólogo, e também um plano de cargo e salário. Artigo 36. Até a promulgação da Lei Complementar Federal, o projeto do Plano Plurianual e o projeto de Lei Orçamentária Anual serão encaminhados à Câmara, até 3 meses antes do encerramento do exercício financeiro, e devolvido para sanção até o dia 30 de novembro. Parágrafo único. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado à Câmara até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro, e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Artigo 37. A atual Secretaria de Educação passará, a partir da publicação da Lei Orgânica do Município, a denominar-se Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Revogado. Artigo 38. Os terrenos recebidos pelo município, em função da aprovação de loteamentos, na forma da Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, não poderão ser alienados a qualquer título. Parágrafo 1º. Excetuam-se da proibição contida no caput, os terrenos da municipalidade integrantes da quadra AD do bairro Maria Eugênia, já ocupados por particulares, quanto aos quais serão aplicadas as leis municipais relativas ao lançamento fiscal e à outorga de aforamento a favor dos ocupantes, desde que estes preencham os requisitos estabelecidos nas citadas leis, inclusive no antecedente artigo 33. Parágrafo 2º. Excetua-se ainda da proibição contida no caput, a doação de terreno da municipalidade, obtido por aprovação de loteamento, a pessoas, entidades, instituições ou órgãos, públicos ou particulares, contando que se destine à localização de atividade do especial interesse coletivo. Parágrafo 3º. Excetua-se também da proibição contida no caput, a venda de parte dos espaços livres destinados a passeios, bem como das áreas verdes e institucionais da municipalidade, obtidos por aprovação dos loteamentos dos bairros Ouro Verde e Santa Helena, sendo este último delimitado conforme o inciso 20 do artigo 53 da Lei Complementar nº TRE-acento-circunflexo S4, de 28 de dezembro de 2004, já ocupados por particulares até 31 de dezembro de 2011, contanto que o valor arrecadado seja utilizado na urbanização de outra área de interesse ambiental e urbanístico disponibilizada pelo município, para compensar as áreas a que se refere este artigo, nos respectivos bairros ou proximidades. Parágrafo 4º. Fica o chefe do Executivo Municipal autorizado a, mediante concorrência pública, após prévia avaliação e específica autorização legislativa, alienar as áreas, de que trata o parágrafo anterior, podendo o pagamento do preço ser quitado à vista ou parcelado, as quais se tornam desafetadas das suas destinações como bens de uso comum do provo, ou de uso especial, passando para a categoria de bens públicos dominiais. Artigo 39. Fica o Executivo obrigado a promover concurso público, no prazo de 3 meses, a contar da promulgação da Lei Orgânica Municipal, para a regularização da situação contratual do pessoal, que presta serviços à municipalidade e recebe os seus vencimentos por nota de empenho. Parágrafo único. Será estabelecida uma pontuação diferenciada, em função do tempo de serviço de cada interessado, de forma que seja priorizada a contratação do pessoal que já esteja prestando serviço à Prefeitura Municipal. Artigo 40. Permanecem em vigor os dispositivos das leis e códigos municipais existentes, contanto que não derrogados ou revogados pela lei orgânica. Parágrafo único. Ficam convalidados os atos legislativos praticados no âmbito da competência privativa da Câmara Municipal. Artigo 41. Este ato das disposições gerais e transitórias, da Lei Orgânica do Município de Araguari, Minas Gerais, aprovado nos termos da Constituição Federal, e assinado pelos integrantes da Câmara Municipal de Araguari, será promulgado e publicado pela mesa diretora e entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.